Olá, meus queridos e minhas queridas concurseiros de tuneiras. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que vocês estejam vendo esse vídeo. Vamos encerrar, né, todos os tópicos de língua portuguesa do concurso de vocês. Então, mediante a tudo que a gente passou ao longo dos nossos 5, 6, 7 encontros, ficou apenas pontuar a questão referente à acentuação gráfica. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em acentuação gráfica, nós estamos naquela parte da gramática que a gente chama de ortoépia. Lembra que como nós estamos gravando essa aula, às vezes essa questão referente a mouse e escrita não vai ficar muito legal na tela, tá? Então, como é aula gravada, vocês podem voltar e anotar com muito mais calma. Então, vamos primeiro diferenciar que existe a acentuação e a acentuação gráfica. Quando a gente fala apenas acentuação, nós estamos falando numa coisa chamada sílaba tônica. Então, na língua portuguesa, todas as palavras, com as exceções do monossílabos átonos, então lembra, monossílabo, uma sílaba. Então, de, né, com exceção dessas palavras, todas as outras na língua portuguesa vão ser compostas de sílabas átonas e sílabas tônicas. A átona é a sílaba fraca, a tônica é a sílaba forte. Então, na teoria das sílabas, a gente só pode ter uma sílaba tônica, tá? Então, por exemplo, quando eu pego a palavra escola e faço a divisão silábica, escola, eu tenho três sílabas, só uma delas será forte, todas as outras serão fracas. Aí vem uma dica da minha época da universidade. Claro que isso lá no concurso você vai fazer mentalmente. Você vai gritar a palavra como se ela estivesse na esquina, como se você estivesse chamando ela na casa de alguém. Tá? Como se ela estivesse dentro da casa, você chamaria ela. Então você grita assim. Você presta atenção, você vai gritar, você grita escola. A sílaba que você alonga na hora de gritar é a mais forte. Então você vê que a hora que a gente grita a palavra escola, a gente não fala escola, e nem escolar, a gente fala escola. Ela é a sílaba tônica. Aí vem a acentuação gráfica. Pelas regras da acentuação gráfica, a gente daqui a pouco vai explicar, paroxítonas terminadas em A não recebem o sinal, ou melhor dizendo, o acento gráfico. Então, primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado no concurso de vocês é as nomenclaturas. Falou em acento, nós estamos especificamente falando da sílaba tônica e não necessariamente do acento gráfico. Então, o acento gráfico são os acentos que aparecem aonde a sílaba tônica está. Aí, lembrando, nós temos o acento agudo, que é o indicador de, como se diz, de força. Então, você vê quando você fala uma coisa maravilhosa como café, esse é fica forte, né? Ele sobe, ele fica agudo. Nós temos o acento circunflexo, que é o indicador do timbre fechado. Então, o circunflexo dá a ideia do timbre fechado. Vamos continuar com a ideia de palavra que termina em E. Eu falo café e falo você. Ó, E. O E fica fechado. E eu tenho o acento grave. Detalhe, gente, o grave é o indicador da crase. A gente falou isso nas aulas de crase. Isso não chama acento crase, ele indica a crase, ele é o grave, tá? Isso daqui é acento. Aí nós temos sinais gráficos. Aliás, hoje é só um sinal gráfico. Por causa do acordo ortográfico, sumiu essa ideia.
Aí nós temos o sinal. Qual que é o sinal? O tio. Para que serve o tio? Para indicar nasalização. Então, a hora que eu uso o tio é porque eu estou utilizando um pouco do ar que sai da napa aqui do nariz para auxiliar na palavra. Quer um exemplo disso? Pega o celular de vocês. Pega e coloca ele aqui na boca, aqui perto do nariz. E fala a palavra você. Você vai tirar normal. Você pega e fala coração. Ele faz toda uma fumacinha aqui, uma penumbra que vai desaparecendo. Claro que eu não vou conseguir mostrar aqui no celular, mas faz esse teste em casa, tá? Então, quando você usa o ão, né? Quando você fala coração, situação, esses que terminam em ão, você vê que a hora que você vai falar ão, ele faz o nariz utiliza muito. Só que ele é sinal, ele não é acento. Se ele estiver no lugar do acento, ele é acento, mas ele não é acento na língua portuguesa, ele é considerado sinal. Ah, professor, está confuso. Mostra isso para a gente. Simples. Eu falei que na língua portuguesa só pode ter uma sílaba tônica nas palavras, certo? Ou seja, só um local forte, só um local para acento. Então, quando a gente pega a palavra órfão, ou órfã, pode ser o feminino ou masculino, você vê que, ó, aqui tem o tio e aqui tem o acento. Então, olha aqui, ó, na palavra órfão, hora que eu separo, o mais forte é o or, e não fão aqui. Então, ou seja, a sílaba tônica está aqui. Aqui é apenas uma nasalização. Claro que quando eu falo coração, você vê que o mais forte é o são. Então, ele é sinal e acento. Então, essa é a primeira regra da acentuação gráfica. Só tem uma sílaba tônica, só um acento. Segunda regra da sílaba tônica, a palavra pode ter 58 sílabas. A gente só acentua nas 3 últimas sílabas. Por isso que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, principalmente no que a gente vai falar primeiro agora, que são as chamadas regras básicas. Então, nas regras básicas, eu só acentuo a última, a penúltima e a antepenúltima, tá? Dado isso, vamos passar para o próximo slide, tá? Lembrando, estou usando um aplicativo aqui que de vez em quando eu apanho para utilizar, tá? Então, às vezes pode acontecer isso, ó. Então, vamos limpar todos os desenhos e vamos passar para a próxima imagem, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma tabelinha das regras básicas, tá? Então, acontece, ó, os monossílabos tônicos, deixa eu voltar aqui para a gente colocar as anotações, ó. Os monossílabos tônicos, o que acontece? É aquele que só tem uma sílaba e mais forte, ó. Então, eles vão terminar em A, E, O. Então, já, dá, fá, de, pés, pôs e pó. Você tem pô, pó. Ó, e El e Ó, que são os ditongos abertos, ó. Réis, céu e dói, tá? Isso em concurso normalmente não é comum cair. Agora, esses três, sim. E como eu sei que vocês gostam, nós temos macete para isso. O que acontece? Nas oxítonas, o que é oxítona? É quando a sílaba tônica mais forte é a última, tá? Então, a sílaba tônica é a última. O que acontece? Qual que é o macetezinho que a gente passa para vocês? São as que terminam em A, plural as, E, plural es, em, plural ens e o, plural os. Aí, qual que é o macete que a gente dá? Vai lá na prova e escreve a palavra atemporal. E faz o quê? Risca o A, risca o E, circula o em e risca o O. Então, olha lá, ó, palavras que terminam em A, E e O, olha lá, fará, ralés, avós, avô, eles recebem acento.
Esses dois casos, esse caso aqui, ó, já é as regras especiais do ditom que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, essas daqui vocês seguram um pouco, tá? Vou deixar assim, porque depois a gente vai falar das regras do ditom. E aqui, ó, as palavras terminadas em "em", retém, porém, parabéns. Então, a sílaba tônica é a última e termina em "a", "e", "em" e "o". Ah, professor, ficou um pouquinho confuso. Pega a palavra café. Como é que você vai fazer na prova? Vamos supor, coloca uma lista lá. Quais são as palavras acentuadas? Normalmente o concurso, na hora das alternativas, ela tira o acento para você ver se tem ou não tem. Ou ela coloca acento a mais. Então, se está em dúvida, você pega a palavra café. Separa, ó. Faz separação. Café. Faz o grito que eu falei. Café. Mais forte é o fé. Então, você vê que ela é oxítona. Aí, o que você faz? Vai na tabelinha da oxítona. Oxítona terminada em "i", ó. Você vê que a paroxítona não tem nada, ó. Oxítona terminada em "e", e esse recebe acento. Então, você vai lá e, ó, café. Então, é isso que você vai fazer. Pegar a palavra, primeira coisa, pega a palavra. Segundo, separa as sílabas. Terceira, vê aonde está a tonicidade, ou seja, onde está a força. E quarto, ver a letra que termina, para saber se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona. As paroxítonas é maior, tá? Então, ela termina em U, uns, e o plural us, termina em R, em ditongo, que aí a gente chama de, eu vou dar o exemplo de ou, tá? Mas ditongo como o, é, X, I, L, N e PS. Por isso que o macete aqui, ó, nas oxítonas é atemporal. Nas paroxítonas, rouxinol, PS. E o que você vai fazer? Risca, risca, círculo ou risca, risca, risca. Deixa o O de fora, o O não entra. E risca. Então, palavras terminadas em com a variante e us. Olha lá, ó. Álbum, álbum, vírus. Ó. Então, a gente tem acento, mesma coisa. Ah, estou em dúvida em vírus. Separa. Vírus. O que é mais forte? Grita a palavra. O vírus. Então, mais forte o vi. Termina em us, ele recebe acento. É assim que você vai fazer. Palavras terminadas em R, caráter, terminadas em ditongo, tá? O que seria as terminadas em ditongo? Água, por exemplo, tá? Palavras terminadas em X, como tórax, em I, como táxi, em N, como próton, em L, como túnel. Tudo recebe acento. E as que terminam em PS, que são três, tá? Aliás, três não, são quatro, né? Bíceps, tríceps, fórceps e quadríceps, tá? Todas elas são paroxítonas, tá? Então, essas são as terminações que vocês têm. A proparoxítona é mais fácil, por quê? Porque todas são acentuadas. Então, você viu? Eu tenho macete proxítona, atemporal. Eu tenho macete para... Desculpa. Eu tenho macete proxítona, atemporal. Eu tenho macete para paroxítona, um roxinol PS. E para proparoxítona não tem o macete porque todas são acentuadas. Independe da terminação dela. Aí vocês querem dicas também? Nós temos duas músicas que podem ajudar, porque proparoxítona são de 50 a 100 palavrinhas na língua portuguesa, tá? Elas são poucas. Então, o que você tem aqui como proparoxítona? Duas músicas que podem ajudar. Chico Buarque escreveu Construção, na década de 60, se não falha a memória. Então, essa música Construção, o final, eu vou falar que é o final de cada verso. Vamos tratar que a música é um elemento poético, e vocês estudaram isso lá nos gêneros. Elementos poéticos são feitos em versos e estrofes. Então, no final de cada verso, o Chico Buarque termina com uma proparoxítona. Outra banda mais, ou outro cantor, outra banda mais atual que fez a mesma ideia é o Skank, que lá nos anos 2000 escreveu uma música chamada Formato Mínimo. E é a mesma ideia, tá? O Samuel Rosa seguiu o Chico Buarque. Final de cada verso,
ele colocou uma proparoxítona, tá? Então, ali você consegue decorar. Aí você está se perguntando, professor, como pode aparecer questões de acentuação básica no meu concurso? Ela pode aparecer de várias maneiras. Um exemplo, qual das alternativas abaixo as palavras são acentuadas pela mesma regra? Então, eles colocam 3, 4 palavras, onde 3 são oxítonas, uma é paroxítona. Então, ele coloca lá, por exemplo, você, café, Belém, lembrando que nomes não seguem regras, nome de cidade, de pessoa, por isso que às vezes você tem nome de pessoa que tem acento e o outro não. Mas vamos por Belém e depois coloca, deixa eu pensar, caráter. Então, 3 certas e uma errada. Não é essa alternativa que você vai assinalar, porque tem que ser as 4 na mesma regra. Outra coisa, as palavras abaixo, quais são oxítonos? Ou qual alternativa tem todas que são oxítonos? Então, ele pode especificar uma delas, tipo, das alternativas abaixo, qual que é oxítona, qual que é paroxítona, qual que é proparoxítona. Ou ela dizer que o grupo abaixo segue a mesma regra sem falar para vocês qual é. Aí você vai ter que analisar uma por uma, tá? Mas provavelmente é assim. Ou outro caso é eles não colocarem acento em nenhuma da alternativa e você olhar, tá? Então, isso são as regras básicas. Monossílabos, A, E, O, e ditongos, monossílabos tônicos. Oxítona, atemporal. Paroxítona, um roxinopsil. E proparoxítonas, todas acentuadas. Vamos apagar aqui, limpar o nosso desenho e vamos passar para o próximo. Agora, a gente vai para as chamadas regras específicas, que são as regras do ditongo e do hiato, tá? E que teve alteração dado o novo acordo ortográfico, tá? Então, acontece, para vocês terem uma ideia, os ditongos que recebem acentos é o el, o e e o oi. Lembrando que a gente já deu aula de ditongo para vocês. Lembra que ditongo é a soma de uma semivogal com uma vogal. Na nossa aula de ortografia a gente pontuou isso. Ou o contrário, né? Vogal com semivogal, chamado de ditongo crescente e chamado de ditongo decrescente. Então, aconteceu. Quando você termina em el, lembrando, ó, a principal mudança que teve na regra ortográfica, que pode aparecer no concurso de vocês, é o seguinte: em EI e em OI, se eles estiverem no local da paroxítona, elas não recebem mais acento. Por isso que se você for pegar livro de uns 20 anos atrás, Coreia tinha acento. Hoje, Coreia não tem mais. Tá? Coreia é sem acento. Assembleia, né? Lembra lá, Assembleia de Deus também tinha acento, hoje não tem mais. Mas, professor, por quê? Porque ficou assim, ó. Lembrando, ó, vamos fazer de novo porque é A, porque como tem dígrafo, lembra que também a gente falou isso numa aula, dígrafo separa, Assembleia, A. Então, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. O mais forte está aqui, ó. Você não fala assembleia, e nem assembleia. Você fala assembleia. Ou seja, o mais forte está aqui. Então, até uns tempos atrás, ela recebia acento. Veio o novo acordo, cortou. Então, Assembleia, Coreia, perderam o acento. Só que detalhe, só se ela for paroxítona, tá? Vamos pegar o OI aqui. Herói ainda tem acento, tá? Ó, herói ainda tem. Agora, heróico não tem mais, tá? Porque ela tá no lugar, ó, tá no lugar de paroxítona. Então, o que aconteceu? Ditongos abertos, você sempre acerta em el, e oi, tá? Ela recebe acento porque eu preciso marcar qual que é a vogal e qual que é a semivogal. Lembrando que vocês também sabem disso, porque a gente falou isso numa aula. O U e o E, desculpa, o U e o I normalmente são semivogais em alguns grupos. Então, aconteceu, ó, eu vou acentuar o el em todos os casos, ó. Casarel, léu, xexeléu, beleléu. Independente se ele é oxítono, paroxítono ou proparoxítono.
Em ei, eu só vou acentuar se ela for oxítona. Então, anéis, coronéis, broquéis, fiéis. Se ela virar paroxítona, não, ó. Então, europeia, não tem mais acento, ó. Europeia, coreia, verbor, ó, lembra aqui, né? Ré, não tem mais acento. E no oi, mesma coisa. Se ela for oxítona, herói, mói, corrói, dói, vai. Se ela for paroxítona, não perde mais. Então, a regra específica do ditongo é assim. O ditongo sempre recebe acento, a não ser que no ei e no oi ela seja paroxítona, tá? Agora, vamos para uma regrinha que dá um pouquinho de dor de cabeça, que é a regra dos hiatos, tá? Então, lembrando, ditongo é quando eu tenho semivogal e vogal junto, um desses elementos. O hiato é quando eles são separados. Os dois são fortes, não pode caber na mesma sílaba. Lembra que a gente já explicou para vocês a teoria de sílaba. Sílabas são esses socos que a gente dá quando pronuncia a palavra, e quem é a base desses socos é a vogal. Só que por ela ser a base, só pode ter uma vogal em cada sílaba. Ela pode estar sozinha, mas ela só pode aparecer uma vez. Por isso, quando você fala heróico, o O e o I não são vogais. Uma é mais forte que a outra. Você não fala heroico, você fala heróico. O O é mais forte que o I. Então, acontece, ó, qual que são as duas regras para o hiato? A ideia seria assim, o hiato sempre seria acentuado. Então, eu pego a palavra saída. Opa, deu um probleminha aqui no mouse. Eu pego a palavra saída, eu separo sa e da. Então, ó, o I e o U, que normalmente fazem os hiatos, eles sempre vão ser acentuados. Saída, saúde, ruínas, sempre são. Qual que é o problema? Primeira exceção disso. Se depois do I e do U, que são hiatos, vier o NH. Então, por exemplo, ó, ruínas, ela tem acento. Ruínas. Agora, ó, rainha, não. Ó, rainha. Por que que ruínas tem acento e rainha não tem acento? Ruínas tem acento porque ele está sozinho, sempre recebe acento, e a letra que vem depois é um NH. Rainha não está acentuado porque, apesar de estar sozinho e merecer o acento, o que vem depois é o NH, que não permite. Esse é o primeiro caso. Depois, qual que é o outro caso? Quando eles são acompanhados. Ó, caso do ateísta aqui, tá? Então, ó, quando você tiver, ó, país. Não é pai, não, não é pais, é país. Tá? O que que acontece? Ele sempre vai ser acentuado se o S vier junto. Tá? Se for qualquer outra letra, aí não, tá? Então, sempre que for com S. Esses são os dois casos, então. Pensando no concurso de vocês, se preocupem mais com a questão do NH, tá? Nessa questão de sozinho recebe acento, se a letra que vier depois, ou o conjunto de letras que for NH, não recebe acento. Aí sim, esse é um caso que vocês podem se questionar um pouco mais, tá? A questão do S, nem tanto, tá? Nem tanto. Para a gente ir fechando, vamos pegar o próximo slide e a questão que envolve os acentos diferenciais. Na língua portuguesa, existia muito acento diferencial. A reforma ortográfica acabou com quase todos. Só deixou, vamos dizer assim, três tipos de acento diferencial, que é o acento diferencial na palavra pode ou pode, porque aí realmente fica difícil ser lendo, saber onde é pode e onde é pode, onde o E é fechado e onde o O, desculpa, é fechado ou é aberto. Então, pode, os dois são ligados ao verbo poder, tá? Então, ó, poder não, desculpa, né? Por. Ó, pode, ó, o O fechado, então é passado.
Se o O for aberto, presente. Então, ele pode tudo, presente. Ele pôde ter acesso, é passado. Aí nós vamos ter o acento diferencial, que vai marcar a ideia do singular e plural. Tá? Então, dos verbos que tem o tem, vem. Lembrando que o acento diferencial para aquelas palavras como vou, os tem, eles, entre aspas, caíram por terra. Então, palavras duplicadas perdeu o acento, tá? Então, acontece, ó, eles têm é plural, ele tem é singular. Então, você sabe diferenciar numa. Vamos lembrar que vocês vão ter certeza que vocês vão ter isso, tá? Numa questão de interpretação de texto, você vai saber diferenciar dentro do texto por causa do acento ou não. Ah, se tipo, tem muitas situações. Então, você vai ver que se tem acento porque está ligado a muitas situações, tá? As pessoas têm acesso, acento porque as pessoas seriam eles, tá? A pessoa tem, aí não é sem acento. Então, para marcar essa ideia de singular e plural. E o último caso é o por, mas para a gente saber diferenciar por de verbo, tá? Tipo pôr do sol, né? Vem pôr as coisas aqui, do por de preposição, né? Tipo, pôr tudo a perder, pôr sobre a mesa, acho que é pôr sobre a mesa, né? Então, tipo assim, tudo por você. Então, saber diferenciar esses dois, tá? Esses são chamados acentos diferenciais. Era um grupo gigantesco, tá? Tinha muito acento diferencial. A língua portuguesa, na sua reforma ortográfica, lembrando que a gente contou em sala de aula um pouquinho dessa história, né? Brasil pressionou os outros países, principalmente Portugal, para que houvesse essa mudança para tentar facilitar a troca de documentos, a troca de livro entre eles, uma escrita similar entre os 10 países que falam, e aí no Brasil caiu bastante. Talvez foi aonde teve, talvez do acordo ortográfico, as maiores mudanças foram na questão de prefixos, né? Então aquela questão de autoescola com hífen, sem hífen, micro-ondas separado junto, e aqui nos pores, nas questões dos acentos diferenciais, tá? Dado isso, meus queridos, minhas queridas, a gente encerra todos os tópicos pertinentes às questões que envolvem o concurso que vocês vão prestar, né? Desejando, como a gente mencionou em sala de aula no último dia, desejando boa sorte para vocês, bom restinho de estudo e aquela ideia, né? Espero não encontrá-las ou não encontrá-los mais, que isso é sinal que vocês passaram. Se não, sempre lembrando, as portas aqui estão abertas para outros cursos. Lembrando que lembra que a gente pontuou em sala de aula, né? Até o meio do ano que vem, a tendência é, ou pelo menos mais um ano, né? A tendência é ter vários concursos, tanto municipais como estaduais e principalmente federais, para serem feitos no Brasil, tá? Então, minhas queridas, meus queridos, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, e a gente se encontra ou não no próximo momento, tá? Beijos, abraços e até mais. Tchau, tchau.